Pois é, meu pessoal, as coisas aqui no Brasil não tá fácil não. O governo com gastança desenfreada. E quem está falando isso não sou eu não, hein? Quem está falando isso é a Veja. A Veja está falando que tem desperdício de bilhões em programas sociais do Lula, hein? Mas antes de eu deixar essa matéria para você, eu vou pedir para você que curta, compartilhe, se inscreva, aperte o sininho aí para receber as notificações. E outra coisa que é muito importante também, você ficar até o final do vídeo, que ainda tem mais matéria, ficar até o final do vídeo, porque quando você fica até o final do vídeo, o YouTube entende que a nossa matéria, o nosso trabalho tem sido relevante, que vocês estão gostando. Mas sem demora, sem enrolação, vamos lá para a matéria. A matéria é essa aqui, vamos deixar a matéria para vocês agora. Olha aí o que a Veja diz. TCU aponta desperdício de bilhões em programas sociais decisivos de Lula. Pois é, tá aí, ó. Eterno candidato, o presidente prefere a propaganda fácil à eficiência. A quem paga a conta, como de costume, é o contribuinte. Tá aí a foto do Lula, alegrinho aí. Vamos lá. Tá aqui a parte aqui, ó. Rombo, evento do Fiéis no primeiro mandato de Lula, 54 bilhões de reais em dívidas. Eita, nós, Brasil velho. Desde o início do terceiro mandato de Lula, o governo aposta em medidas destinadas a aumentar a arrecadação para tirar as contas públicas do vermelho. Diante dos protestos contra o peso da carga tributária, só recentemente passou a trabalhar também num plano de redução de gastos, prometendo, inclusive, revisar o pagamento de benefícios sociais. Essa iniciativa é meritória, mas esbarra num entrave político. Até aqui, o presidente da República resiste a aprimorar alguns de seus programas de estimação, com medo de que regras adotadas para combater irregularidades e desperdícios de recursos públicos sejam interpretadas como cortes na área social. Eterno candidato. Lula prefere a propaganda fácil à eficiência. E quem paga a conta? Quem paga a conta, meu povo? Como de costume, é o contribuinte. Simples assim. Quem está pagando a conta sou eu e você. Eu, você, contribuinte, que paga os impostos, luta para pagar o IPVA, IPTU, aquela coisa toda que a gente está acostumado a pagar, ISS, ICMS, quantos e quantos impostos, né? Mas enquanto isso, Janja e Lula desfrutando do nosso dinheiro. É o Brasil dos sonhos, é o Brasil do a paz e amor, faz o L, é isso aí, né? Mas eu quero trazer uma outra matéria aqui para vocês, como eu disse para vocês, é importante que fique até o final, e já vou pedir novamente, hoje eu vou pedir de novo, estou pedindo demais hoje, vou pedir novamente, para curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí, apertar o sininho e ficar até o final. Vamos lá, vamos para outra matéria, tá? Vou organizar aqui, que eu ainda estou dominando esse negócio aqui. Vamos para outra matéria. A outra matéria é essa aqui do UOL, tá? E essa matéria do UOL, ela é muito interessante. É uma matéria do senador Alessandro, que ele vai trazer aqui, falando sobre essa briga do Elon Musk e do Alexandre de Moraes. Ele vai trazer uma análise que ele faz sobre isso aí. E como sempre, né, você já sabe, briga de cachorro grande e nós, os gatinhos aqui, é que vamos ter que pagar a conta. Vamos lá. A matéria é essa, já vou deixar para vocês e depois a gente comenta. Estamos em contato agora com o senador Alessandro Vieira, que também é jurista, e eu acho que é interessante, a gente convidou ele justamente por isso, porque tem um conhecimento jurídico também e pode nos ajudar a elucidar esse caso. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Quero saber muito o que o senhor está achando disso. Será que o X vai realmente sair do ar? Isso vai ser bom ou ruim para o Brasil? Quem tem razão nessa história? É a famosa briga onde ninguém tem razão, né? Na verdade, a gente não pode ter em solo pátrio nenhuma empresa ou cidadão que descumpra reiteradamente ordens judiciais. Você tem que ter aplicação de sanções, isso faz parte.
O problema é que nós temos, antecedente a isso, uma série de abusos praticados pelo ministro Alexandre, procedimentos que não têm transparência, medidas que aparentam extrapolar daquele limite da razoabilidade, e isso vai gerando um caldo de polêmica que é totalmente incompatível com o que se espera da justiça, né? O jurista que antecedeu mencionou muito bem a questão de você transcender a pessoa jurídica do X, do ex-Twitter, e fazer bloqueio de contas de uma outra empresa que tem participação societária do mesmo proprietário, uma coisa extrema, sem previsão para o caso, e que o ministro Alexandre faz sem nenhum tipo de preocupação, porque a justiça dele é uma justiça de pressão, uma justiça de força. Isso é ruim, na minha visão. Mas, de toda sorte, esse tipo de empresa tem um histórico de descumprimento e, em regra, elas só se adaptam à legislação local quando enfrentam punições mais duras. Então, nesse caso específico, acho que é bastante provável que a gente tenha, se não uma suspensão total, uma suspensão parcial de serviço, até que ele seja regularizado, e certamente será. Existe também o interesse econômico nisso. O Brasil tem um mercado de em torno de 20 milhões de usuários, o quinto ou sexto maior mercado da empresa, não faz sentido abrir mão disso para uma picuinha, mesmo sendo de um bilionário mimado, como é o caso do Elon Musk. Pois é, ele chamou aqui no final o Elon Musk, né, de empresário mimado. Ele não quis ceder às pressões do Alexandre de Moraes, mas com razão, como o Alessandro disse aqui, tem que cumprir as leis, mas uma série de irregularidades que têm sido feitas aí que não tem direito de defesa nem nada. Eu vou deixar a matéria aqui um pouquinho mais, tá? Essa matéria eu vou deixar mais um pouco aqui, que está falando mais um pouquinho. Ele vai explanar, vai dar as opiniões dele aqui e depois a gente comenta. Nesse caso é correta, então, o senador, só para ficar muito claro a sua fala, o senhor até falou sobre, do ponto de vista jurídico, que essa empresa não tem respondido a decisões judiciais, e num caso como esse, é preciso ser mais rígido. Então, apesar das suas críticas às decisões de Alexandre de Moraes, o senhor acha que neste caso, se caso realmente ela seja suspensa, Alexandre de Moraes está correto? Ele tem uma fundamentação para isso, ao contrário de outras decisões dele. Se você me pergunta se eu acho que é a melhor decisão, eu entendo que não. É preciso entender qual é o fundamento e o objetivo dessa decisão. Quais são os crimes que estão sendo apurados. Quem está se beneficiando por um eventual funcionamento irregular dessa empresa e talvez sancionar essas pessoas ou trazê-las ao processo com mais transparência. Porque a gente sequer sabe do que está sendo tratado. Eu não sei qual é a decisão que não está sendo cumprida. Eu não sei qual é o conteúdo tão sensível que, num juízo de proporcionalidade, permita lesar o interesse de 20 milhões de brasileiros para preservar supostamente o quê? Então, a falta de transparência da atuação do ministro Alexandre, ela vai minando a credibilidade da própria justiça e vai dando mais volume e de atenção e de razoabilidade para aqueles que atacam a justiça. Então, o que a gente quer muito, e eu vejo o Senado se movimentando nesse sentido, ainda que muito lentamente, é ter transparência, ter clareza, ter paridade de armas. Decisões judiciais têm que ser cumpridas e contestadas no ambiente próprio. Uma grande empresa, obviamente, tem acesso aos melhores advogados daqui e de fora do país. Então, existe um campo para discussão. Quando você parte com uma disputa de força bruta, naturalmente você vai ter danos colaterais e naturalmente a força do Estado deve prevalecer contra qualquer interesse de uma empresa, ainda mais uma empresa com essa característica de gestão que o ex-Twitter vem se mostrando. Pois é, ele deu as opiniões aí e acredito que quem que vai levar a tinta nesse caso aí, quem que vai levar a pior, vai ser nós, que somos brasileiros. E segundo ele aí, né, me parece que é a quinta maior nação, a quinta nação que tem mais número de usuários do X. Então o Brasil vai sofrer bastante com isso. 20 milhões de pessoas é muito mais do que muitas nações. Então essa briga não é boa para ninguém. Acredito que nem para o Alexandre de Moraes há um desgaste muito grande aí, nem para o Elon Musk, que vai muito dinheiro envolvido nisso, e para nós também que somos usuários, para nós que gostamos de usar as redes sociais, vai ser um prejuízo enorme se essa briga de cachorro grande aí continuar
e nós, os pequenos gatinhos, temos que miar. Somente isso. E você que ficou até o final, curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Um forte abraço e até amanhã.